Salve, Adalba, salve. Ele falou Aldaba, salve, Aldaba. Você viu a entrevista de pós-jogo do Antônio? Vi sim, viu agora de manhã, assistindo a Velocidade 2, foi bastante coisa pra assimilar. Vamos ver pra qual caminho que você vai. Totalmente debochando da instituição e da torcida, dizendo que o Cuiabá tem um elenco mais forte e já dizendo que a janela vai ser um fracasso. Terei que parecer aqui que estou passando pano para o Antônio Oliveira agora, eu espero que vocês me compreendam, beleza? Vem comigo no meu raciocínio. A pergunta que foi feita é justamente usando uma palavrinha-chave que você replicou aqui. Elenco. Se a pergunta do jornalista, eu acho que foi o João Pedro, não sei o que lá, João, sei lá com quem que fez o jornalista perguntou, ele falou o seguinte, você acha, muitas pessoas dizem aí que o Corinthians tem mais elenco, e aí ele citou vários times, inclusive o time do Cuiabá. Quando você fala em elenco, você tá falando de plantel, você tá falando de recurso, você tá falando de equilíbrio de peças e não de nível de peças necessariamente falando. Em nível de elenco, o Corinthians não tem elenco. Se a gente for olhar, e aí eu deixei sabendo que esse tipo de pergunta acabaria brotando aqui, eu vou colocar aqui pra vocês apenas os reservas do Corinthians aqui na partida de ontem, tá? Vamos pensar em elenco que nós estamos falando, tá? Felipe Longo, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Giovani, Mosquito, Pedro Raul, Bidu, Biro, Arthur Souza, Matheus Araújo, Kaique e Moscardo, que nem é nosso. Eu não discordo da ideia de que o Corinthians tenha menos elenco que Juventude, tenha menos elenco que Cuiabá, tenha menos elenco porque quando a gente tá falando das peças necessariamente falando, você tem mais recursos para modificações de ideias nesses outros times. Se a pergunta tivesse sido assim, ó, o Corinthians tem peças mais qualificadas ou em teoria mais qualificadas que Cuiabá e tal, aí sim a resposta seria, ó, pô, é óbvio que se a gente estiver falando de peças com potencial de serem mais qualificadas, a gente vai comparar o Pita com o Yuri Alberto, se a gente for comparar de grife, o Yuri Alberto é uma peça melhor. Ontem o Yuri Alberto mostrou que não consegue simplesmente ser um cara decisivo que a gente precisa ali com a camisa 9. Então é muito fácil nesse momento de raiva a gente simplesmente assimilar. E na verdade a tua frase aqui também debochando da instituição, também terei. Desculpa, tá rapaziada, eu sei que vocês querem ouvir aqui o rage máximo em cima do Antônio Oliveira, eu já pontuei aqui tudo que eu acho que ele é uma bosta mesmo, mas nisso aqui eu vou discordar também. Sabe por quê? Porque o Antônio Oliveira na entrevista de ontem foi o único há muitos meses que realmente jogou a real pra torcida. Sabe por quê? Porque ele jogou muito limpo na hora que ele fala, ó, baixa a expectativa aí em nível de contratação, baixa a expectativa em nível de salário, né? Porque o cara falou assim, pô, mas o Corinthians recebe uma folha salarial de 22 milhões. Ele falou, mais ou menos, não é bem assim, não condiz com a realidade ali também das peças que tem. Ou seja, se o Augusto Melo, se o Rubão na época, se o Corinthians tivesse vindo com esse mesmo discurso, que é um discurso dentro da realidade, desde quando ganhou a eleição, as nossas expectativas, e eu falo de vocês, né, porque as minhas eu sempre tento nivelar mais dentro da realidade aqui, as expectativas estariam muito mais controladas do que qualquer outra coisa. Por isso que eu peço pra vocês quase que encarecidamente, vocês querem derrubar o Antônio Oliveira? Perfeito, eu tô fechado com vocês, beleza? Eu vou concordar com vocês, eu não vou ficar aqui tentando achar argumentos para não derrubá-lo, porque ele apresenta muito pouco, tem muito, sabe, tem poucas ideias ou nenhuma ideia ali, mas eu quero que vocês reflitam sobre a frase, qualquer um é melhor do que o Antônio Oliveira. É verdade? Não sei. Vamos partir da ideia que seja, mas qualquer um não tira a gente de uma segunda divisão no ano que vem e não resolve os problemas do Corinthians. É isso que eu quero que vocês entendam. Uma vez que vocês estejam achando que o Carille é a solução, vocês precisam olhar para quê? Para o plantel, para o elenco. O Carille não tem já, para começar, o Carille é aquela exceção que confirma a regra de tudo que tem aí, mas o Carille, na hora que precisar aplicar as suas ideias que são limitadas de jogo, o nosso próprio elenco não vai oferecer peças pra eles pra isso. Ah, mas aí o Carpini, o Diniz, vocês sabem que eu gosto dele aqui, eu teria todos os motivos agora pra estar fazendo um lobby maravilhoso do Diniz no Corinthians, mas eu tenho certeza absoluta que o Diniz chega hoje, em 3 semanas ele cai. Chega hoje,
3 semanas o Diniz não é mais treinador do Corinthians. Porque ele não vai conseguir aplicar as suas ideias, não é nem pelas peças, pelo tempo de treinamento e a pressão que tem aqui da torcida, tá? As peças também, mas eu acho que o principal ponto que vai puxar o Diniz pra baixo ali é uma rejeição de uma parte significativa da torcida logo no início, e aí quando ele não conseguir aplicar as ideias dele, vai acabar comprometendo bastante aí uma filosofia de trabalho no longo prazo. Eu não acho, e se vocês acham, parabéns por ter essa confiança toda no Agostinho Carrara, esse presidente imbecil que a gente tem aí, tá? Ontem, a declaração do Antônio Oliveira vai de encontro 100% ao palanquinho do presidente lá, dando showzinho pras organizadas na porta do Parque São Jorge, falando 4 jogadores pra chegar e jogar. É mentira! Só de cogitar a possibilidade do Hugo, já dá pra ver que não é um jogador pra chegar e jogar. E se esse é o jogador pra chegar e jogar, o Hugo, por exemplo, goleiro, tá mais do que provado que a gente já tem peça do mesmo nível, pelo menos, ali no elenco. Se as peças pra chegar e jogar são peças do nível do Hugo, a gente vai cair pra segunda divisão. Já compra passagem pra ir pro Pará, já compra passagem pra ir pro Pará pra assistir Paysandu e Corinthians numa sexta-feira, 5 horas da tarde. É isso que vai acontecer, tá bom? Então, eu, mais uma vez, o que seria mais inteligente da minha parte, sabe? Pensando no hype do YouTube, pensando em como fazer o canal crescer, em como vocês estarem fechadões aqui e não escreverem a frase, ai, parando de seguir. Eu não tô aqui pra agradar ninguém, eu tô aqui pra realmente passar as minhas ideias com honestidade pra vocês. Não vou ficar surfando no hype, tá? Concordo com tudo que vocês falam aí, que o Antônio Oliveira é limitado. Ontem mesmo a gente vai discutir substituição por substituição. Ontem ele mostrou mais, assim, um exemplo de limitação. As expectativas são as piores possíveis contra o Palmeiras e tal. Tudo isso eu concordo. Agora, quando você fala qualquer coisa é melhor, a gente vai ter que discutir isso, e mesmo se for, qualquer coisa não salva o Corinthians do rebaixamento, entendeu? Então, peço desculpas aí mais uma vez pra vocês pela minha... Arthur Salles. Arthur Salles está na tela. Peço desculpas pra vocês aí, porque, sabe, não vou conseguir surfar nesse hype todo aí, não. Arthur Salles, esses reservas não jogam na Série D. O Yuri é patético. Cara, é isso. A gente tem que saber separar teoria de prática. Ontem, por exemplo, eu falei assim, ó, pô, o Mateuzinho, ele desempenhou melhor ofensivamente do que o Léo Maná. Nossa, eu quase tomei um monte de pedrada. Óbvio, o Mateuzinho fez uma partida nota 3. Só que quando a gente vai olhar pro o Léo Maná falha diretamente no gol do Cuiabá, e o Léo Maná não ofereceu absolutamente nada na parte ofensiva e ainda tomou um cartão amarelo. Por isso que eu falo que o conjunto da obra fez o Mateuzinho desempenhar melhor que o Léo Maná, mas não quer dizer que ele desempenhou bem, é porque o nosso time é nivelado para baixo. A nossa grande esperança de recurso na ponta é o Mosquito, entendeu? Quando a gente precisava de uma solução pro ataque, entrou o Pedro Raul. Pedro Raul, que, mais uma vez, eu não vou, sabe, parece que assim, é a mesma coisa o tempo todo, assim, então é por isso que a gente precisa simplesmente respirar a fundo aí, tá? Vai vir o Carille? Nossa, excelente, meu Deus do céu, o Carille de 2017 e tal. Daqui 10 jogos, vocês vão estar falando assim, pô, cara, melhorou, mas precisa de algo mais, porque a gente tá ali brigando na zona de rebaixamento, lá em 2017, que é o exemplo que vocês gostam de usar do Carille aí, a gente jogava por 2, 3 bolas, tinha jogo que a gente finalizava 2 vezes, mas no pé de quem chegava pra finalizar 2 vezes? Jô. O Jô, que na época não era Jô 77 ainda e tal. O Jô numa excelente fase. Das 2, das 3 chegava, ele guardava uma. Hoje você confia a mesma coisa no Yuri Alberto? Você tá falando que a peça principal que fez com que o Carille ganhasse esse hype todo aí e fosse a exceção que confirmasse a nossa regra ali da gente não ter ideias de treinadores, vai ser o Yuri Alberto ou vai ser o Pedro Raul? Tá? Pense sobre isso também, antes de ficar achando que qualquer coisa acaba sendo solução. Eduardo, 11h25 e o Antônio não caiu ainda. Provavelmente nem vai cair, ele vai segurar aí até... E detalhe, isso aí, eu diria até que é mais uma evidência de covardia da nossa diretoria. Por quê? É óbvio que a diretoria quer derrubar o Antônio Oliveira. Só que é óbvio que a diretoria não pode pegar e derrubar o Antônio Oliveira e simplesmente personificar todos os erros do Antônio Oliveira. Se derruba agora contra o Cuiabá, é isso que ela tá falando. Pô, realmente o Antônio Oliveira não tá conseguindo ganhar do Cuiabá. Agora, se ele não ganha o clássico, se ele perde pro Palmeiras, o que tudo indica que vai ser um jogo muito tenebroso de assistir ali, com risco de uma goleada, aí eu consigo ter todo o abraço de todo mundo pra poder mandar o cara embora. Ou seja, até pra mandar embora um cara longe das convicções de ideias da nossa diretoria, eles são pipoqueiros, né, cara? Então, 11h25, o Antônio não
não caiu ainda. Ontem ele praticamente pediu demissão na coletiva. Risco 100% de rebaixamento se ele continuar. Aceito até o Mancini. Tá vendo? É isso aqui, tá? O Mancini com 6 rebaixamentos no currículo, que chegou aqui e foi saído chutado, aceita até o Mancini. Você acha que o Mancini vai salvar? Eu não... Desculpa, Eduardo, desculpa, rapaziada do chat. Eu sei o que vocês querem ouvir. Da minha boca não vai sair, tá? Eu não consigo. Se o cara cogitar a possibilidade de Mancini, eu prefiro ficar com o Antônio, tá bom? Porque pelo menos o cara tem um elenco ali. Ontem teve uma declaração do Ranieri muito emblemática na zona mista, onde ele sai em defesa ali do Antônio Oliveira e tal. Ele pega e fala que realmente o elenco não tá conseguindo apresentar as coisas que tá ali dentro. O Corinthians, em números, mostrou... É que ontem eu consegui identificar um problema sério do Corinthians dentro de campo, além do Antônio Oliveira. E mais uma vez, vocês vão querer colocar na minha boca que eu estou fechado com o Antônio Oliveira, que eu tô querendo... Não é esse o ponto. Olha isso aqui, olha o que o Eduardo falou. Aceita o Mancini. Eu não aceito o Mancini, mano. Isso aqui pra mim é bizarro. Só de cogitar essa ideia é bizarro. Tá muito mais bizarro que o Carille, que eu já acho bizarro. Entendeu? Então, desculpa, tá? Eu peço desculpa, mas hoje eu vou ter que ficar me desculpando aqui, porque é isso. A verdade é que o Tonhão ainda não foi demitido porque a diretoria não tá conseguindo encontrar ninguém no mercado melhor ou igual a ele. Olha, eu digo o seguinte, a tua frase faz sentido. Se a diretoria estiver no mercado tentando buscar um cara com boas ideias, por exemplo, Fernando Diniz. Muita gente tá falando assim, pô, Fernando Diniz, tudo bem. Pra mim já é pelo menos melhor que o Antônio Oliveira. Pra mim, o Fernando Diniz é bem melhor que o Antônio Oliveira. No entanto, você precisa ter um contexto todo pra fazer com que o Fernando Diniz faça sentido. Neste momento, eu acho que não vai acontecer de você ter todo esse respaldo e toda essa base pro Fernando Diniz fazer sentido. E se a diretoria estiver sentando com o Fernando Diniz falando assim, ó, nós vamos te dar um respaldo, uma blindagem, vamos falar que estamos fechados com você, se você cair pra segunda divisão, ano que vem você é o nosso treinador, pra você conseguir aplicar suas ideias, porque a gente gosta, nas próximas janelas de transferência a gente vai adicionar jogadores no elenco com as suas ideias e as suas características e tal. Vocês acreditam mesmo, de coração, que o Augustinho Carrara, o trapalhão da turma do Dedé ali, ele vai conseguir fazer isso aí? É óbvio que não. Desde o Tite, eu diria que nem o Tite veio por convicção de ideias, tá? Mas vamos dar o benefício da dúvida ali nas vezes que o Tite comandou o Corinthians. Depois que o Tite saiu e foi pra seleção, não trouxemos nenhum treinador com convicção de ideias. Aí tem duas exceções ali, tá? A gente trouxe o Thiago Nunes, pelo que ele apresentava no Atlético Paranaense, mas não demos peças pra ele trabalhar aqui. Ou seja, a gente não trouxe por convicção de ideias, a gente queria que ele fizesse um milagre aqui. E o Vitor Pereira, mesma fita. Fomos lá, buscamos, porque precisava de alguma coisa gringa, senão a torcida ia querer matar o Duílio ali. Ele trouxe o Vitor Pereira e também não deu nada pra ele, não entregou absolutamente nada. E mesmo assim, o Vitor Pereira ainda conseguiu fazer milagre com aquele elenco. Hoje é suave de eu falar isso pra vocês, só que na época eu apanhava muito quando eu falava isso. Agora o Carille, quando usam o Carille como um case de sucesso, o Carille foi a exceção que confirma a regra. O Carille não era treinador, era simplesmente um auxiliar que pegou um time mal montado, desequilibrado, esquisito, todo, sabe, feito às pressas, com um tal de Balbuena, com um tal de não sei quem, com um tal de não sei quem, juntou tudo, fez um futebol fechadinho ali, porque ele ajudava a treinar o sistema defensivo. Na época tinha um centroavante que precisava de poucas oportunidades pra fazer pelo menos um golzinho aí, deu chance, deu uma pipocada gigantesca no segundo turno lá e beleza, foi campeão brasileiro, muito bom, excelente, e agora ele ficou como estudo de sucesso. Depois do Corinthians, ele teve algum trabalho de sucesso? Não, por quê? Porque é um treinador limitado também, tá bom? Então assim, eu não sei se a diretoria ainda não mandou, eu acho que a diretoria está pipocando de mandar o cara embora, porque eles querem realmente mandar sem nenhum tipo de contestação, e sabem, se brotar o Zanardi, se brotar o Carpini agora, o bagulho fica louco. E é como eu perguntei ontem no nosso pré-jogo pra vocês, se derrubar o Antônio Oliveira agora, derrubou, o treinador que chegar, vocês querem que ele fique no banco de reservas contra o Palmeiras, ou que ele deixe um auxiliar ali, ou fique alguém do sub-20 pra poder comandar contra o Palmeiras? E aí alguns de vocês falaram pra comandar depois, outros pra ficar, mas o que eu tenho certeza? Se chegar um treinador e tiver um treino, e aí já comandar contra o Palmeiras e perder, já vai ter gente falando que o cara não serve, beleza? Já vai ter gente falando que o cara não serve aí. Luiz Fernando, Carille no máximo tira o Corinthians do Z4 inicialmente e depois vai ser horrível de ver até o fim do Brasileirão. Eu, assim, sinceramente, eu não consigo ver
Porque eu penso na ideia do treinador, eu não penso no treinador. Ah, o treinador foi vitorioso aqui, porque eu já vi esse filme tantas vezes. Sabe lá em 2007 que o Corinthians caiu? Quando faltava mais ou menos, eu acho que 12 rodadas pra acabar o campeonato, a gente tava ali numa, sabe, numa situação que a gente falava, caramba, mano, se a gente não trocar de treinador, porque o treinador que era o problema, não era o Clodoaldo no ataque, não era o Vampeta pesando 600 quilos, não era, sabe, não era aquele time, aquela draga Lulinha, Moradei, sei lá, não era aquele time. Que era o problema do Corinthians. O problema do Corinthians era o treinador. Como sempre é assim. Ah, então vamos trazer alguém que tenha experiência de casa. Vamos trazer alguém que já foi vitorioso. Ah, mas foi vitorioso lá em 1997. Foi campeão brasileiro em 90. 17 anos. Não tem problema. É a mesma coisa. Mesma coisa. Eu já vi esse filme. Sabe por já ver esse filme é que eu não tô querendo entrar no hype. Como eu já vi, já li esse filme perfeitamente, aí a gente trouxe quem lá no final do Campeonato Brasileiro de 2007? Nelsinho Batista. Mais uma vez, tá? Ele teria a possibilidade, ele com certeza vai conseguir mostrar ali, por isso que eu não abraço essa ideia torta aí não. O Robson Oliva falou uma coisa que tá todo mundo vomitando por aí, que é, Carille vai arrumar a defesa pelo menos. É sério? Então beleza. Então qual desses jogadores aqui arruma a defesa do Corinthians, tá? Vamos partir da ideia que o Carille vai arrumar a defesa do Corinthians. A gente pode até comparar com o Corinthians de 2017, tá? A gente pode comparar. Qual jogador aqui que vai arrumar a defesa do Corinthians? Por quê? O Carille joga com 2 volantes de contenção, no caso, né? Que tem um potencial de contenção alto, vamos por assim dizer. Quem que vai ser esse cara de potencial alto de contenção? Vai ser o Rian, que nem no banco tá aqui. Agora que eu vi que o Rian não foi pro banco ontem aqui, né? Eu não tô vendo. O Rian acabou não indo nem pro banco. Vai ser quem exatamente que vai jogar ao lado do Ranieri? Vai ser o Biro? Vai ser o Guilherme Biro que vai jogar ao lado do Ranieri? Vai ser o Matheus Araújo que vai jogar? Porque eu tô falando dos caras de meio campo, porque como ele vai acertar o sistema defensivo, eu tô partindo já da segunda linha, não tô nem falando da linha de defesa, tá? Certo? E aí ele vai falar assim, pô, ele vai acertar o sistema defensivo. Com certeza, vamos pensar em 2017 como que era o nosso lado direito, tá? A gente tinha o Romero na melhor fase da vida dele, um cara muito solícito, entregava muito, e o Fagner que foi pra Copa em 2018. Beleza? Hoje a gente tem Mateuzinho e Mosquito. Ah, e o Romero, se voltar ali do Paraguai, a gente tem o Romero já podre, já bichado dessa maneira como a gente sabe como é. E na ponta esquerda, a gente tinha lá em 2017, quem que era? O Cleison, né? Era o Cleison na ponta esquerda, me ajudem aí, por favor. E tinha o Guilherme Arana na lateral esquerda. Guilherme Arana, que depois viria a ser seleção e tal. Agora a gente tem Matheus Bidu e Hugo, que agora tá todo mundo pedindo Matheus Bidu aí como titular do Corinthians, porque ele fez um golaço ontem. É como eu sempre falo aqui, cara, joga o Hugo, a gente tem saudade do Bidu, joga o Bidu, a gente tem saudade do Hugo, joga os dois, a gente tem vontade de morrer. Agora é o hype do Hugo, do Matheus Bidu nesse momento. Então qual jogador exatamente? Porque eu queria saber, aí você pode falar, pô, Moscardo, ó o Moscardo ali, ó, dupla com o Ranieri. Semana que vem Moscardo tá no PSG. Então nem volta, tá bom? Ah, mas aí vai pro mercado e vai contratar. Ah, é? Então porque eu tava discutindo isso, exatamente isso, com um amigo meu corintiano lá na academia hoje. Ele falou, não, cara, eu sou a favor do Carille. Eu falei, mas por quê? Porque ele acerta o ponto de vista, acerta o sistema defensivo. Eu falei, tá bom, aí eu fiz essa mesma pergunta pra ele falou, não, mas aí tem que ir no mercado contratar. Então se tem no mercado pra acertar o sistema, olha só, pra acertar o sistema defensivo eu tenho que ir pro mercado contratar. Então não dá pra acertar o sistema defensivo com esse elenco que tem. Então, a culpa não é do treinador, porque mesmo com o treinador que acerta o sistema defensivo, ele vai precisar entrar no mercado pra trazer alguém pra que faça essa posição, pra que cubra isso. É esse o meu ponto, tá? E mais uma vez, parece que estou, sabe, defendendo o Antônio Oliveira? Não, eu tô repudiando a bizarrice de entender que o Carille é solução pra alguma coisa. E ainda tem o acréscimo, né? O adendo que lá em 2017, o Jô precisava de uma média de 3 bolinhas chegar pra ele cravar uma. Hoje, se chegar 3 bolinhas pro Yuri Alberto, a gente tem que torcer, se der muito bom pra ele conseguir dominar. Porque das duas, uma, ou ele não consegue dominar, ou ele tenta cavar um pênalti igual uma biscate em campo. É isso. Igual uma, sabe, ele pula daquele jeito, querendo iludir quem? E o pior é que ele é o pior cara pra cavar pênalti que existe no mundo. Rafael Santos, salve, salve. O mais foda é que o Adalba sempre tem razão, e as diretorias e as decisões da diretoria e barulho da torcida são totalmente o oposto. E, mais uma vez, seria muito mais fácil, isso aqui já aconteceu dezenas de vezes aqui no canal, tá? Seria muito mais inteligente pra mim abraçar a ideia de vocês. Por isso que eu tô torcendo pra que vocês estejam certos e eu tô errado, beleza? Que saia o Antônio Oliveira agora e venha o Galhardo. Se vier o Galhardo, 3 anos de contrato e tal, ótimo.